Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativos. Encontramos novamente comigo Maria Baquita e meu colega Aldo Costa, no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes, podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não esqueçam, pega o seu telefone, escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Biologia com o título Intervenção Humana e Sustentabilidade. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora a especialista da Biologia, professora Elvia Pires. Boa linha para vocês! Meus estudantes, mais uma aula de Biologia. Na aula anterior, já aprofundamos dinâmicas ecológicas. Agora, vamos conhecer melhor em que medidas a ação do homem pode influenciar o equilíbrio de um ecossistema e como utilizar os recursos naturais sem os esgotar ou destruir. As ações do homem são frequentemente pensadas a curto prazo, numa perspectiva econômica e de sobrevivência. Afinal, sobrevivência e bem-estar humanos dependem da sobrevivência e do bem-estar de todos os seres vivos. O homem influencia fortemente as dinâmicas dos ecossistemas, de forma positiva, quando não perturba o equilíbrio dinâmico desses ecossistemas. De forma negativa, quando as suas ações levam à destruição dos recursos naturais e à poluição. Considera-se que ocorre uma exploração sustentada dos recursos naturais quando esta não causa desequilíbrios imediatos ou futuros nos ecossistemas, nem compromete a possibilidade desses recursos poderem continuar a ser utilizados no futuro por outras gerações. Englobam-se nestes recursos os seres vivos que fornecem alimentos, tais como os cereais, a carne e o leite, ou as frutas e as hortaliças destinados à alimentação do homem e dos seus animais domésticos. Desde há milhares de anos que o homem tem modificado os ecossistemas de modo a utilizar as terras para a agricultura e pastagem com objetivos de selecionar e melhorar espécies e conseguindo aumentar a sua produtividade. Nos últimos anos, o homem introduziu práticas que provocaram mudanças profundas e rápidas nos ecossistemas, tendo levado em alguns casos à destruição destes. A procura de maior produtividade levou ao desenvolvimento de uma agricultura intensiva que tem trazido alguns dos seguintes problemas: o uso excessivo de pesticidas e de fertilizantes para combater pragas, a redução da biodiversidade e o esgotamento dos solos devido a monoculturas ou cultivo de uma só espécie num grande campo, a destruição dos habitats de espécies selvagens. A produção pecuária intensiva também tem trazido alguns problemas, destacando-se a exploração agrícola intensiva para produzir as pastagens, a produção de muitos excrementos, o que dificulta que estes sejam decompostos em tempo útil, levando a problemas de contaminação dos solos e rios. Colegas estudantes e telespectadores, a professora já explicou como a ação do homem pode influenciar os recursos agropecuários.
como o uso excessivo de pesticidas e de fertilizantes para combater pragas e etc. Então, a seguir vamos continuar com os recursos florestais e cinegéticos. As florestas têm um papel fundamental na manutenção da qualidade do ar e na preservação de solos, como fonte de alimentos e como habitat para muitas espécies selvagens. Mas as florestas também têm um grande valor econômico, pois produzem madeiras, resinas ou outras matérias. Atualmente, várias regiões da floresta estão a ser destruídas. Em Timor-Leste, esta desflorestação é originada pela procura de matéria-prima, como o sândalo, ou motivada pela vontade de utilizar os solos para fins agrícolas ou urbanos, construir edifícios ou estradas. Um outro risco de desequilíbrio dos ecossistemas florestais deve-se ao recente aparecimento de florestas monocultura, ou seja, uma floresta formada por apenas uma espécie de árvore com interesse econômico e que foi intencionalmente plantada pelo homem. As florestas de eucaliptos são um exemplo muito frequente, pois a sua madeira é usada pelas fábricas de papel. Associada aos recursos da floresta está também a caça, ou seja, os recursos cinegéticos. O risco de desequilíbrio pode atingir-se quando a caça é intensa, levando à extinção de espécies. O perigo de desequilíbrio também pode surgir quando o homem resolve introduzir uma espécie exótica ou nova espécie num ecossistema, tendo em vista, por exemplo, o seu interesse cinegético, mas esquecendo a forma como essa nova espécie vai interferir nas redes bióticas que já existem. O mar e os oceanos são fontes de peixe, marisco, moluscos e algas. Nos últimos anos, por todo o mundo, tem havido práticas de pesca intensiva que têm causado redução de populações de espécies marinhas. A pesca do arrasto é usada por grandes navios. Por vezes, são usadas redes de malha muito fina que apanham peixes adultos e jovens, reduzindo assim a possibilidade das populações de peixes se reproduzirem e crescerem. Colegas estudantes e telespectadores, das explicações da professora, podemos saber que Talvez a nossa ação pode perturbar o equilíbrio de um ecossistema. é verdade. Então, agora vamos continuar com degradação de recursos naturais. Uma alteração que provoque prejuízo a um componente de um ecossistema deverá ser considerada poluição e os agentes que causam essas alterações são designados poluentes. Os poluentes podem ser substâncias químicas, como metais ou fármacos, mas também podem ser formas de energia, como temperatura ou radioatividade. Exemplos de poluição por nutrientes inorgânicos e metais são os fosfatos e os nitratos, que usados como adubos e componentes dos detergentes. Quando liberamos estes ao ambiente, pode levar a um crescimento anormal dos seres produtores, provocando o desequilíbrio nessa comunidade. Os solos e as águas podem também ser contaminados com metais, como o ferro, o chumbo ou o cádmio, que existem nas pilhas, libertados inadvertidamente no ambiente, tanto pelas indústrias como através dos lixos domésticos. Os xenobióticos são substâncias que só aparecem na natureza porque o homem as produziu. Alguns são perigosos, como, por exemplo, os pesticidas,
usados para matar pragas. Os pesticidas também são perigosos para as pessoas e animais domésticos, causando intoxicações ou podendo levar ao desenvolvimento de cancros. Chamamos detritos sólidos aos restos das substâncias, corpos ou objetos desfeitos ou deteriorados, muitas vezes designados lixos. Os detritos sólidos podem ser biodegradáveis se puderem ser destruídos ou transformados pelos seres vivos, como é o caso dos restos de alimentos, das aparas de madeira ou dos artigos feitos em papel, palha, linho ou algodão. Os detritos não biodegradáveis não podem ser utilizados pelos seres vivos, como garrafas ou sacos de plásticos, objetos de vidro ou latas de conserva. O impacto desses lixos pode trazer o risco para a saúde pública. Foram os exemplos de poluição que acabamos de ver. Então, a seguir vamos ver o que podemos fazer para evitar a poluição e o esgotamento dos recursos naturais. A melhor medida para proteger o equilíbrio dos nossos ecossistemas é assim: evitar que ocorra a exploração excessiva dos seus recursos naturais e a sua poluição. Todos nós poderemos verificar que temos alguns problemas ambientais bem perto de nós. E, se considerarmos o problema como sendo nosso, rapidamente pensaremos no que fazer para evitar o seu agravamento ou, se possível, resolvê-lo. Normalmente, se vocês compram uma garrafa de água ou outros produtos, em rótulos da garrafa encontram-se este símbolo. A nível mundial, o slogan 3 R's traduz um movimento que apela à intervenção dos cidadãos no sentido de pôr em prática estas 3 medidas: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir a utilização dos recursos naturais será um primeiro passo a ponderar. Podemos, por exemplo, pensar em reduzir o uso de embalagens, sacos ou objetos descartáveis de papel ou de plástico. Reutilizar o mais possível os materiais também poderá ajudar a evitar que se explorem de forma desnecessária os recursos naturais. Por exemplo, usar os sacos de plástico e as garrafas de vidro várias vezes. Reciclar todos os materiais que puderem ser transformados em novos materiais. Por exemplo, os detritos sólidos que forem biodegradáveis podem ser biologicamente decompostos por um processo chamado compostagem, de modo a obter-se matéria útil para a agricultura. Meus estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de Biologia. Espero que esta aula esclareça as vossas dúvidas e tenham utilidade nas vossas vidas. Na próxima semana, vou estar convosco na aula de Biologia com outro tópico. Até já! Meus colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de Biologia que acabamos de aprender. Espero que com esta aula terá ajudar-vos a compreender melhor sobre todos os significados da ciência de biologia na nossa vida cotidiana. E também fazer a conhecer o mundo da ciência de biologia. E agora chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e meu colega Aldo Costa e a equipa que trabalha agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até lá!